Eu quero ler só esse versículo aqui, Mateus 4,14, quero basear essa conversa aqui nesse versículo. Diz assim, olha, Mateus 4,14. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo, querido, sem o Senhor nada podemos fazer, e nós clamamos nessa manhã, que o Senhor derrame sobre nós, sobre esses líderes de célula, esses supervisores, esses servos do Senhor, esses trabalhadores da tua seara, o Senhor derrame sobre eles revelação, espírito de sabedoria e revelação. O Senhor nos desafia a todos nós, Senhor, realmente, a sermos isso aqui, a sermos ganhadores de homens, sermos pescadores de homens, ganhadores de almas, em nome de Jesus, amém. Então, eu tenho esse tema aqui, ganhadores de almas. Jesus disse, vinde após mim, me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. Então, irmãos, se nós somos seguidores de Jesus, é a nossa identidade, nós queremos ganhar almas, né? Nós somos pescadores de homens, isso é a natureza, é uma das coisas que aconteceu, né, dentro de nós, da nova natureza, quando o Espírito Santo veio morar em nós e ressuscitou o velho homem, né, aquele homem que morreu lá, e agora tem um novo homem dentro de nós. Esse novo homem, ele quer ganhar almas, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a obra de Deus, ele se preocupa, ele tem uma compaixão pelos perdidos, né? Ele não consegue ficar tranquilo, só frequentando a igreja. É por isso que vocês estão aqui num domingão, uma hora dessa, né? Servindo a Jesus, é porque é o novo homem que está aí dentro, né? É o Espírito Santo que está aí dentro, trabalhando nesse novo homem e te fazendo um pescador de homem. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Então, é isso mesmo, é a nossa nova identidade, irmãos. Nossa nova identidade. Nós somos pescadores de homens. É muito frustrante, tipo assim, imagina, né? O pessoal aqui tem muitos pescadores, agora eu não sei quem são os pescadores. O Jaques era um pescador, né? Mas eu lembro quando esses pescadores saíram para pescar, né? E não pegavam nada. Como que eles voltavam frustrados? Aí eles eram conhecidos por pescadores. Rapaz, o cara não pega nada. Não, tem alguma coisa errada. Vamos mudar essa isca, né? Vamos escolher melhor esse rio, porque vocês estão aqui. Se vocês são pescadores, vocês têm que fazer o quê? Pescar. O que é que vocês são? Pescadores de homens. Irmãos, nós temos que ter alguém para a gente apresentar para Jesus. Não é para a igreja não e para homem nenhum. Mas quando a gente chegar lá, na prestação de contas, né? Espera-se, né? Espera-se que tenha realmente um grupo de pessoas conosco, né? Amém, irmão? Amém? Né? Não, chega lá sozinho. Não, tem que estar amarrado. Eu sou pescador de homem, né? Tá bom. Então, olha só, só lembrando, né? Porque eu quero falar isso no contexto da célula. Eu quero falar de uma forma bem prática no contexto da célula. Só lembrando as 5 funções da célula. Vocês lembram? Na mão? Qual que é essa aqui? Alguém falou aí? Comunhão, porque ele tem comunhão com todo mundo, ó, fica fácil, né? Então, comunhão, né? Então a célula tem que ser uma célula gostosa, tem que ter relacionamento, aquela célula que tiver todo mundo, tem alguma coisa errada. Então, comunhão, o que mais? Qual que é esse aqui? Evangelismo, né? Evangelismo, ok? Evangelismo. E esse aqui, o médio, né? O maior de todos, como dizia a mamãe. Crescimento e multiplicação. E o dedo da aliança, qual que é? Pastoreamento, né? Ou discipulado, porque depende, né? Então, se o cara é um líder comprometido e tal, ele é líder de célula, né? Ele vai ser discipulado, tal. Agora, se ele não quer, ele só quer frequentar, ele não está nesse nível, ele só quer ajuda, é o pastoreamento, né? E esse aqui, pequenininho, mas importante pra caramba, qual que é? Treinamento de líderes. Então, a célula existe para isso aqui, ó, né? Agora, irmãos, às vezes eu dou uma olhada nas células, né? E eu vejo que a gente precisa investir aqui, ó, no evangelismo, né? Mas eu quero quebrar esse paradigma de evangelismo, não, porque evangelismo não é só a gente ir lá na feira e fazer o evangelismo. Eu acho bacana isso, top, super bacana, mas não é todo mundo que tem essa habilidade,
né? De chegar, de conversar num a um com a pessoa, ganhar a pessoa, né? O Cadu é bom nisso, né? Ele chega, ele é cara de pau. É o espírito da cara de pau. Eu não tenho. Eu confesso que eu preciso orar mais por isso, né? De abordar a pessoa na rua e tal, né? Então, tem um cara que ele viaja pelo Brasil, aí pelo mundo até, ele é americano, e ele tem assim, várias estratégias de evangelismo. Aí, por exemplo, uma delas é uma bolinha vermelha no relógio. Uma bolinha, na verdade, é um bolão, né? E ele fica por ali e tal, e inevitavelmente alguém pergunta, o que significa essa bolinha, né? Aí ele, rapaz, é o vermelho, né? Aí ele começa a falar do sangue de Jesus e tal. Mas isso é um dom, né? Agora, eu acho que a célula, a gente pode fazer coisas muito práticas na célula. Agora, deixa eu te falar, antes de eu entrar nisso aqui, lá em Atos 1:8, fala por que o Espírito Santo veio, né? Olha só, Atos 1:8, qual era o objetivo? Recebereis poder, receber poder, tá certo, para quê? Né? Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê, irmãos? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, por que nós fomos cheios do Espírito Santo? É só para a gente apresentar uma medalha. Eu fui batizado no Espírito, eu falo em línguas, eu tenho o dom de interpretação de não sei o quê, eu tenho o dom da palavra. Irmão, está fora isso. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para vocês serem testemunhas, para vocês serem pescadores eficientes. Né? Eu sou pescador, mas eu não tenho uma isca. Né? Eu sou pescador, mas eu não tenho ferramenta. Não vai dar certo. Né? Então, o Espírito Santo, irmãos, ele é esse poder para a gente pescar homens. Amém? Outra coisa importante, quando Jesus foi embora, né, daqui da terra, para estar à direita de Deus, é interessante, a última palavra dele, isso fala muito, irmão, a última palavra de Jesus. Olha o que diz Marcos 15:16, perdão, ao contrário, 16:15. Disse-lhes, ide por todo mundo, o que mais? Pregai o evangelho. Para quem? Toda criatura, irmão, bonzinho, malzinho, né? É para todo mundo. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, mas é para todo mundo, né? Não pode excluir ninguém da igreja, irmãos, né? Agora, olha só, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora, olha só, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais irão acompanhar os que creem, em meu nome expelirão demônios. Então, a ordem escuta bem, ó, pregar. Como que vai pregar? Aí, é isso que eu quero falar aqui, eu quero dar 3 ideias. Agora, irmãos, a gente não tem que convencer ninguém, essa é a obra de quem é? É do Espírito Santo, mas qual que é a nossa? Pregar. Como que eles vão crer se não há quem pregue? Né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que eles vão invocar um Deus que eles não conhecem? Como que eles vão conhecer se não tem ninguém que pregue? Como que vão pregar se não tem ninguém que envie? Então, a gente tem que falar sobre isso, enviar as pessoas para elas pregarem o evangelho. Né? Então, a gente não pode ficar ali na célula, irmão. Muito legal nossa célula, muito gostosa nossa célula, maravilha. Beleza, comunhão. Rapaz, aí está todo mundo sendo treinado, bacana, está todo mundo sendo discipulado. A gente não tem crescimento porque não tem evangelismo. Né? Então, não é uma sugestão, o verbo aqui, pregai, é imperativo, é uma ordem. Né? Então, o que se espera de nós, pescadores de homens, seguidores de Jesus, é que a gente pesque, que a gente pregue o evangelho. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Beleza? Tá, então vamos passar para a prática, bem rapidinho. Só aqui essa introduçãozinha, só para a gente, né, aquecer aí, para a gente entender que não é um enfeite da igreja, a gente evangelizar, a gente trazer pessoas novas. É mandamento mesmo, né? Inclusive, é nesse contexto que Jesus disse, quando vocês vão e pregam e fazem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito, ele fala assim, eu estou com vocês. Promessa, nós vamos estar juntos nesse negócio. Eu vou ajudar vocês a pescar. Amém? Tá bom, agora, olha só, bem prático então. Eu quero te falar 3 ideias, na verdade, né? Que são esses 3 tipos de evangelismo. Diga comigo, evangelismo de banquete. Não, grita aí com fé. Evangelismo de banquete. Evangelismo por fogo. E evangelismo do testemunho. Então, na verdade, são coisas muito práticas, não tem nada novo aqui, né? Eu só vou dar um exemplo. O evangelismo do banquete é o evangelismo que o Mateus faz, né? A Bíblia diz que, partindo Jesus dali, um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele viu, né? E disse-lhe, segue-me, e ele se levantou e seguiu. Beleza, ele agora é um seguidor de Jesus.
O que acontece com o seguidor de Jesus, que é o nosso primeiro texto? Vinde, né? Sejam meus seguidores e eu vai ser pescador de homem. O Mateus mal converteu, ele já quer pescar homem, né? Aí o que acontece? Como que é o evangelismo do banquete? O Mateus faz um churrasco na casa dele. Às vezes eu acho que é isso que está faltando, a gente fazer isso assim, intencionalmente, né? Cara, bora fazer um churrasco para a gente pescar homens, né? Eu acho que a gente está fazendo churrasco, a gente está fazendo, e não é para deixar de fazer, não, é para fazer. O pecado é não convidar o pastor. Estou brincando. É para fazer a pizza, né? É para fazer a pizza, o churrasco. Mas qual que é o objetivo? Meu irmão, vamos trazer o cara que não é crente, né? Tipo assim, não é proibido, mas o alvo não é o cara da outra igreja, que está lá na outra igreja, a não ser que ele não esteja mais na igreja, né? O alvo é pescar homens, irmão. Quando a gente está fazendo isso, a gente está no centro da vontade de Deus. Eis que estou convosco até o final, né? Até o final do mundo e tal, né? Então, porque Jesus sabia. Por que ele está dizendo assim, olha, essa missão é muito importante. Essa aí de ganhar homem não é fácil, não. Mas eu estou junto com vocês. Olha aí, né? Então, a gente bolar lá na célula alguma coisa, sei lá, uma vez por mês. Essa comunhão que tem lá na célula, não é só para a gente ter comunhão da célula, só para a gente ficar junto. É para isso também, mas é para a gente trabalhar. Aí, ó, dentro do evangelismo do banquete, às vezes eu observo, quando eu vou numa comunhão, uma coisa que falta. Eu acho que a gente tem que voltar a falar para o pessoal lembrar, que chama o fator Barnabé. Aí, o que eu vejo às vezes, assim, né? Eu estou ali na comunhão que eu fui, me convidaram, eu estou olhando. Eu fico de olho em quem eu não conheço, né? Eu já aprendi, né? Desde pequenininho. Eu vou ali conversar com quem eu não conheço muito. Então, aí eu chego ali com uma pessoa que eu não conheço muito, e já vou me aproximando, né, como que você veio aqui e tal, né? Não, aí eu dou cada fora, o cara, não, pastor, eu estou 5 anos na igreja. Então, eu aprendi a perguntar, quem é aquele ali, que eu não estou conhecendo? Não, esse cara é novato mesmo. Então, eu aproximo, fator Barnabé. O que é? A gente fez o evangelismo do banquete com o objetivo de levar pessoas novas. Agora, se a gente for pegar lá no evangelismo do banquete, só conversando entre nós, que a gente pode conversar a semana inteira, né? O alvo é o cara que está visitando a gente. Então, se você for numa célula, na tua célula lá, né? E o pessoal não está fazendo o fator Barnabé, a gente brinca, né? Olha o Barnabé, gente, que ninguém vai saber o que é, né? Aí todo mundo fica olhando, procurando o Barnabé, né? Mas é para a gente praticar o fator Barnabé, né? Não foi isso que o Barnabé fez com Paulo? O Paulo era esse novo convertido que ninguém queria chegar perto, porque o cara era muito, muito doido, né? O Barnabé aproximou dele, ficou amigo dele e tal. No final, o Barnabé apresenta os caras, não, o cara é gente boa, acredita nele e tal. Depois o Barnabé vai buscar ele lá em Tarso, né? Porque os discípulos mandaram ele para lá só de ida, não volta mais para cá. Então, é o fator Barnabé, né? Tá bom? Então, diga comigo, evangelismo do banquete. É difícil isso? Pode ser difícil ir lá na praça evangelizar o cara, né? O Cadu tem que fazer o curso para a gente. Agora, esse evangelismo do banquete é uma coisa que a gente faz todo mundo. Eu acho que isso aqui é jogar a rede juntos, né? Eu fui para Manaus um dia pregar, há pouco tempo, né? Há uns anos atrás, fui pregar lá. E aí terminou ali a conferência, os caras me levaram para pescar. Irmão, não sou nada de pesca, mas eu estava junto porque é muito bonito o rio ali e tal. O que eu não esperava, na minha cabeça, né, eles iam me dar um anzolzinho para eu pescar. Cara, eu fui para uma pescaria de rede, né? Rapaz, eu fiquei chocado com o negócio. É um monte de gente que se envolve. Rapaz, eles lançam a rede. Meu irmão, pensa, chegou, eu estou com água na boca, pegamos tanto peixe. Aleluia, né? Tucunaré lá é tucunaré de verdade, entende, irmãos? Tucunaré é original, é grande o cara, é sobrenatural. Mas é isso, eu acho que o evangelismo de banquete é jogar rede. É todo mundo trabalhando junto, porque a gente quer pegar muita gente, ok? Fechou? Beleza, bora avançar. Agora o evangelismo por fogo, é o do Editon. O Editon vai fazer o curso para a gente desse aqui, né? O evangelismo por fogo é o evangelismo na casa do Cornélio, né? O Cornélio é o cara que tem a visão e tal, e manda chamar alguém. É aqui que a igreja tem que entrar, irmãos. A gente está numa célula, agora eu e a Meila, que a gente abriu.
Porque a esposa trouxe um problema. Assim, tipo, meu marido, ele não frequenta a igreja e tal, ele está com uma dificuldade. Aí eu disse, beleza, vamos lá, evangelismo por fogo. Ou seja, o que é evangelismo por fogo? Vamos operar nós não, né? O Espírito Santo. Mas nós vamos lá colocar a mão para fazer um milagre lá, moço, né? Vamos fazer 7 semanas de oração lá, entendeu? Aí, todo mundo quer oração. Não precisa falar que é célula, grupo de não sei o que lá, sabe? Não fala nada. Vamos orar lá. Aí ela topou, né? Falamos, olha, 7 semanas, entendeu? O lance da campanha, né? Por que 7 semanas? O que é meu alvo? Relacionamentos. Eu tenho 7 chances, né? Na verdade, eu tenho 7 semanas para me aproximar daquela família, daquelas pessoas e tal. Irmão, foi incrível o que aconteceu lá. Incrível, né? Nós estamos lá até agora, né? Uma célula enorme. Os vizinhos estão vindo mesmo, sabe? Eles estão trazendo. A gente faz o banquete, o evangelismo do banquete, mas eu falo para eles assim, pessoal, é para trazer não crente. E aí eu falo para eles assim, vamos fazer o fator Barnabé. Bora conversar com quem não é crente. E tal. Irmão, e o pessoal está indo na célula. O pessoal está indo na célula. Está sendo muito lindo lá, né? Aqui no Aldeia do Sol. Então, o Cornélio tem uma dificuldade, né? O anjo fala com ele, que tal? Aí o Pedro vai levar a palavra. Olha só, eu vou ler só essa partezinha aqui, quando o Pedro... olha só, vou ler então Atos 10, 44 em diante. Olha, ainda Pedro falava estas coisas e foi lá pregar. Quando caiu o Espírito Santo, caiu fogo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aleluia. Ou seja, irmãos, a gente vai lá orar. A gente vai lá mandar fogo lá na necessidade do cara. Sobre da necessidade, envolve a célula. Todas essas estratégias aqui que eu estou falando, não é só para uma pessoa, eu estou falando, envolve a célula. Né? Então, algum parente lá de uma pessoa da célula está com uma dificuldade, sei lá, em qual área? Moço, bora juntar a célula para a gente mandar fogo lá. Vai fazer uma oração poderosa lá, do reteté. Né? Aí vai todo mundo lá, irmão, e leva o óleo, leva o chofar, empresta do Edito o chofar e tal, e chega lá com tudo que pode, meu irmão. Né? E aí, até tem um testemunho na nossa igreja, eu lembrei escrevendo essa palavra, que tinha o pastor Ademir na época. Quem conheceu o pastor Ademir que veio aqui? Quem conheceu? Tu conhece lá de Outeiro, né? Só que ele era o chacareiro, né? Ele era o caseiro da chácara da igreja, o Ademir. Eu era o pastor da igreja, né? E ele descobriu, né, na verdade, na célula dele, frequentava um pessoal lá, e esse pessoal falou assim, contando ali, ore, não tem esse negócio, né? Ore pelo fulano. Aí essa senhora lá falou assim, eu quero pedir oração pela Dionise. Não sabia nem quem era a Dionise. O que está acontecendo com a Dionise? Não, ela está com câncer, só que ela foi desenganada, né? Então ela já saiu do hospital, ela está assim para morrer em casa mesmo. Só que ela fica na morfina e ela sofre muito, ela chora muito, ela dói muito. Aí o Ademir, né? Sabe aquele espírito, né, do Pedro mesmo? Vamos todo mundo para a casa do Cornélio. O Pedro não foi sozinho, ele levou os irmãos. Olha só, a célula, né? Aí, rapaz, eles foram lá para a casa da Dionise. O Samuel, o marido dela, o Samuel. Rapaz, aí o Ademir, olha, irmão, o cara lá não era pastor de nada. Na verdade, eu nem sabia. Foi uma iniciativa da célula ali, eles foram lá para orar. Rapaz, só que o que nem eles esperavam é que a mulher foi curada. Rapaz, um milagre. Moço, eles oraram e, rapaz, o fogo caiu lá, né? Rapaz, e essa mulher Dionísio está na igreja até hoje. E mais do que isso. Olha, eu estou todo arrepiado, aleluia. Mais do que isso, aquele casal, o Samuel e a Dionise, eles se apaixonaram tanto por Jesus, que eles levaram uma turma para uma região chamada Maracapucu, né? Levaram essa turma até a Tamires foi lá em Maracapucu. Irmãos, é uma mega igreja lá no meio do Ribeirinho, de alvenaria.
Você não está entendendo que lá não tem nada de alvenaria, né? Porque lá é maré, né? Então enche tudo e acaba, não tem terra. Rapaz, eles fizeram um negócio enorme lá. E não somente isso, aquela igreja se multiplicou em várias igrejas lá naquela região. Tem barco lá, né? A Missão Paz deu um barco hospital para aquela região. Rapaz, o negócio ficou gigante por causa de um cara que, sabe, não era pastor, não era coisa nenhuma, era o líder da célula, que levou a célula lá e mandou fogo na necessidade de uma pessoa que não era crente. Vocês estão me entendendo? Evangelismo. Ninguém foi lá. Eu não estou falando contra o evangelismo, pessoal. Isso é top demais. Mas, meu irmão, esse é o evangelismo por fogo, né? Então, tem o evangelismo do banquete, né? Esse de relacionamento e tal, e tem o evangelismo por fogo. Tá? E o terceiro e o último evangelismo, eu até que coloquei vários exemplos desses evangelismo por fogo, mas aí o nosso tempo já foi. Só esse evangelismo do testemunho. Então, diga comigo, quais são os evangelismos? Do banquete. Soube de alguma necessidade, junta a célula e vamos lá. Manda fogo. Ninguém ora. Se a gente não orar, não tem milagre. Se não tiver milagre, cara, como é que o cara vai, né? Rapaz, é verdade esse negócio mesmo. Seja lá qual for a necessidade. Ah, fulano está com problema no casamento, não sei o quê e tal. O marido foi embora. Rapaz, vamos lá. A gente pode ir lá para orar pela família? E unge toda aquela galera, 1 litro de óleo, leca toda a casa, aquele negócio de fogo. Aleluia. Aí vai acontecer o milagre, aquela família vem para Jesus. E terceiro lugar, né? E o último aqui, ó. O evangelismo do testemunho é o evangelismo da mulher samaritana, né? Está aqui, ó, João 4,18. É porque 5 maridos já tiveste, a revelação de Jesus. Este que agora tens não é teu, ou seja, né, teu amante aqui para nós, né? Isso disserte com verdade, o Jesus disse. Aí ela falou assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta, ou seja, ela admitiu, né, que ela estava num caso conjugal, extraconjugal ali e tal, envolvida num adultério. Agora, o que eu acho bacana, irmãos, ela se converte, né? Jesus oferece água viva, ela topa. Agora, o testemunho dela que eu acho legal, João 4,29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Então, irmãos, uma cidade, né, ouviu o testemunho da mulher. Eu não estou falando aqui sobre pregar o evangelho, enquanto isso também é muito legal, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar, mas eu estou falando de uma forma muito simples, né? Da forma mais simples possível. Todo mundo pode fazer um churrasco na célula para envolver o não crente. Todo mundo pode se juntar, né, e ir lá orar pela necessidade de uma pessoa. Até o tímido vai junto, né? Nem que ele fique lá só orando em língua, beleza, mas a célula funciona. E isso aqui é tipo assim, ó, eu não sei muito falar, né, sobre a minha fé, sobre a Bíblia, sobre a teologia. Cara, eu sou praticamente novato, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Não foi o testemunho do cego? Né? Então eu sei dizer, né, eu lembro que quando eu converti, nos primeiros meses, eu sou evangelista, né? A minha paixão é ver gente converter, mas tipo assim, nos primeiros meses da minha fé, pensa, eu tinha crise de abstinência. Cara, você não sabe o que é isso. E graças a Deus que você não sabe o que é isso. Por isso que eu tenho muita compaixão de um ex-viciado, né? É a coisa mais horrível do mundo. Irmãos, e eu naquelas crises, querendo morrer, sabe, planejando como que eu poderia acabar com aquela dor, né? Aí chega um cara comigo, que era da igreja, e falou assim, rapaz, a gente queria que você fosse no presídio dar o teu testemunho, né? Cara, eu falei, esse cara é doido, esse cara não sabe o que eu estou passando aqui, eu vou dar testemunho do jeito que eu estou, né? Rapaz, esse cara encheu tanto o meu saco, né? Que para eu despachar ele, eu falei, tá bom, beleza, combinado, eu vou, né? Rapaz, mas depois aquilo ficou me atormentando, cara, eu dei minha palavra, né? Sei lá, aí finalmente chegou o dia de eu ir, e aí bateu o dia de eu ir com uma crise violenta de querer morrer, de depressão, né? Aí tá bacana, aí chegou a hora, nós fomos, todo mundo ali e tal. E o que eu vou dizer? Eu não sei nem, meses de fé, o que eu vou dizer lá? Mas esse doido desse pastor quer que eu vá, eu vou. Irmãos, aí chegou lá no presídio de segurança máxima de Belém, coisa mais terrível do mundo, é o inferno, né? Rapaz, aquela coisa mais horrorosa. Aí nós entramos, aquele grupo pequeno, a gente só entrava no corredor, era o momento da visita, a gente só entrava naquele mega corredor e conversava com eles pela cela, né?
Rapaz, é quando eu vou entrando, um preso começa a gritar: Jackson, Jackson! Eu, caramba, não é possível, né? O que eu vim fazer aqui, rapaz? Né? Os meus amigos, né? O agente me olhou assim, né? Desconfiado, né? Mas beleza, aí eu aproximei, né, do cara. Cara, era um cara, amigo de infância, né? Eu joguei futebol com ele, menino da rua mesmo ali. Eu nem lembro agora o nome dele. Quando eu contava essa história, eu lembrava o nome dele, agora eu não lembro mais o nome dele. A gente tinha exatamente a mesma idade. Eu tinha acabado de me converter, eu deveria estar com uns 26 anos, né? Rapaz, aí esse cara se agarrou na grade. Rapaz, esse cara chorava igual uma criança, né? Aí eu me aproximei ali, né, e tal. Tinha uma distância regulamentar para a gente sentar. Aí eu fiquei ali sentado ouvindo a história do cara, né? E aí ele falou assim, cara, quando ele foi contando a história, aí eu fui, cara, era como se ele estivesse contando a minha história. Só que a minha história teve uma mudança de rota, Jesus. E ele continuou, né? E aí ele se envolveu com tráfico pesado, acabou sendo preso, ele estava lá cumprindo pena de não sei quantos anos de prisão, né? Rapaz, esse cara... Aí ali para ele, eu comecei a contar. Simplesmente contar. Não sabia nada de Bíblia, né? Estava começando. Aí ele falou, cara, o que tu está fazendo? Aí eu falei, cara, é o seguinte, eu comecei a contar o que aconteceu comigo. Eu contei da minha overdose. Contei que com meu pavor, eu procurei uma igreja. E aí eu comecei a frequentar essa igreja. O que eu sabia, o pouquinho que eu sabia, eu falei para ele, né? Rapaz, só que o que eu não estava vendo, aí é o dom do Espírito Santo, né? Eu conversando com ele, os presos foram se aproximando da grade. Rapaz, no final, estava todo mundo chorando ali. Os presos tudo chorando, cara. E eu pregando não, mas eu só contando a minha história para os caras e tal, e não sei o quê. Rapaz, aí eu falei, quem quer aceitar Jesus aí? Fiquei macho, né? Fiquei animado. Aí, rapaz, os caras, todo mundo queria aceitar Jesus, e eles foram se ajoelhando, eu fui orando por ele. Rapaz, aí veio um negócio na minha vida, aí eu comecei a sair e pregando. Mas o que é que eu quero te contar? Eu estava em depressão. Quando eu saí de lá, eu lembro que a gente foi numa van, né? Todo aquele grupo, né? Era Ágape que chamava. Eu lembro que a gente foi numa van, todo mundo. Rapaz, aí começou aquela vontade de rir, mas era uma coisa tão sobrenatural dentro de mim. É uma dor, era uma coisa assim, sei lá, e cara, eu comecei a rir. Aí todo mundo começou a rir, mas ninguém conseguia parar de rir, cara, era um negócio que eu não sei te explicar, nunca mais aconteceu isso comigo, né? Sei que, cara, aquilo foi me curando, aquilo foi assim, sabe, eu não sei te explicar, aquela coisa doida aí dentro de mim, rapaz, eu não conseguia parar. E todo mundo, e o cara da Kombi, da van ali que estava, rapaz, começou a chorar, o motorista começou a chorar, aquela coisa doida, o Espírito Santo. Aí parou ali para o pessoal descer, eu desci sozinho, rapaz, eu desci, morrendo de rir na parada de ônibus. E todo mundo me olhava como se eu tivesse doido, eu não conseguia. Eu dizia, Senhor, por favor, para isso, eu não aguento mais. Mas quando eu cheguei em casa, foi a primeira experiência com a Bíblia assim que eu tive. Que assim, eu não sei como que eu fui parar em Isaías 58. Eu não tinha habilidade para procurar texto, mas eu li 58, né? Isaías 58, que fala assim, que quando nós colocamos em liberdade o oprimido, quebramos o jugo daquele que está quebrantado, né? Fala que a nossa cura brota sem demora. Olha só. Rapaz, eu disse, não, eu não quero sair desse lugar nunca mais. Porque eu sei que quando eu estou colocando gente em liberdade pelo Evangelho, eu estou me libertando, né? Evangelismo é cura, evangelismo é poder de Deus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Dá para colocar essas três coisas em prática na nossa célula? É muito complicado? Amém? Deus abençoe. Beijo no seu coração.